Fala galera, aqui é o professor Silas, sejam bem-vindos à terceira videoaula de introdução à WPF do nosso canal. Nas duas primeiras videoaulas, nós falamos um pouco sobre os conceitos relacionados a essa tecnologia da Microsoft, falamos sobre as ferramentas, o que é o XML, vocês aprenderam a se localizar aqui no Blend, que é a principal ferramenta para a criação de projetos WPF, entenderam qual a diferença entre o WPF e um aplicativo desktop convencional. E na nossa segunda aula, principalmente, nós começamos a praticar um pouco. A gente viu como funciona a paleta de propriedades do Blend, que é a ferramenta que nós estamos utilizando. Nós alteramos algumas propriedades que nós não conseguiríamos alterar em aplicativos Windows Desktop convencionais, a fim de exemplificar o poder da linguagem XML, né? E vocês estão começando a se familiarizar com a ferramenta e com a linguagem. Tudo bem? Hoje, a intenção, neste vídeo, é trabalhar com vocês em algo que o WPF faz muito bem, melhor do que vocês imaginam e mais fácil do que vocês imaginam, que são as animações. Isso mesmo, eu vou ensinar vocês a como colocar animações em objetos gráficos nas suas aplicações para Windows Desktop. Coisa completamente impossível se você for parar para pensar na tecnologia anterior ao WPF para Windows Desktop, a programação convencional, certo? Então, vamos lá. Na nossa última videoaula, a gente criou essa telinha de exemplo, né? A gente modificou as cores dela para ficar uma coisa bem característica, né? Bem legal. A gente mexeu um pouco também nas propriedades aqui de transform do botão, né? Vocês fizeram junto comigo. E eu espero que vocês tenham em casa praticado e alterado outras propriedades de outros componentes, de outros controles, inclusive. Certo? Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos adicionar à nossa tela, à nossa janela, outro controle. Eu estou aqui na janelinha Assets. Eu disse para vocês que, além dos controles, nós temos outras coisas que podem ser utilizadas aqui como recurso. Hoje nós vamos usar um shape, ou seja, uma forma. Vou pegar aqui, por exemplo, um pentágono. Está aqui. Vou desenhar um pentágono na minha janela. Está aqui, desenhei, certo? Ele está branco, está feinho, tadinho, né? Vou deixar ele aqui no cantinho. Eu vou alterar aqui as propriedades dele um pouquinho. Vou só deixar ele mais coloridinho, né? Tal, para ficar legal. Vermelho e preto não, porque eu não sou flamenguista. Está aí, o nosso pentágono. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A nossa intenção aqui é fazer uma animação que consiste no quê? Eu quero que esse pentágono, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele se mova pela tela. Tudo bem? O botão, a ação do clique do botão vai disparar o movimento dessa forma pela nossa tela. Essa vai ser a forma que eu vou usar para exemplificar para vocês o conceito de animações no WPF. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui em Document Outline. Está vendo? Essa janelinha. Aqui em Document Outline, a gente tem um conceito de Storyboard. Tá? O que nós vamos fazer agora é criar uma nova Storyboard. Está vendo? Aqui tem um botão mais. Eu vou clicar nesse botão mais. Ele vai me perguntar o nome da minha Storyboard. Vocês podem traduzir isso nesse contexto como uma linha do tempo. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui animação 1. Certo? Em programação, nós não usamos acento e cedilha, não porque não é possível, mas por convenção, certo? Então, dei um nome para a minha animação e cliquei em OK. Olha o que aconteceu aqui agora. Apareceu, em volta da minha janela, nessa parte central do Blend, um quadrado vermelho, inclusive uma bolinha ali em cima, que todo mundo sabe o que significa, que é a bolinha de gravar, certo? REC. E é literalmente isso que nós vamos fazer. Nós vamos gravar uma animação. Como que funciona isso no Blend? Olha só. Eu vou ocultar aqui um pouquinho a nossa janela de propriedades, tá? E vou puxar aqui para a direita, para a gente ganhar mais espaço aqui no Document Outline, para explicar para vocês o que vai acontecer. Ok? Então, aqui no Document Outline, quando a gente criou um novo storyboard, o que ele fez para a gente? Ele passou a exibir aqui uma linha do tempo. Esses números, vocês reparem que eu tenho uma linha
laranja posicionada sobre o 0. Isso aqui é em segundos, 0 segundos. Eu tenho 1 segundo, 2 segundos e assim por diante. Mas como assim? Como isso funciona? Tudo que eu alterar na minha tela vai acontecer neste tempo determinado por mim aqui. Por exemplo, eu vou trazer essa linha laranja aqui para 1 segundo, certo? E vou alterar a posição do meu pentágono. Vou ali na tela, ó, vou clicar no meu pentágono e vou arrastar ele para cá. Ok? Reparem que quando eu fiz isso, quando eu alterei essa propriedade no meu pentágono, apareceu uma bolinha branca aqui, ó, no meu timeline. Isso indica em que momento essa alteração vai ser concluída. Reparem que essa mudança que a gente fez de posição no pentágono não vai acontecer de uma vez só. Ele não vai sumir aqui e aparecer aqui. Ele vai se deslocar de um ponto ao outro. Em quanto tempo? Em 1 segundo. E se eu der play, eu consigo visualizar isso. Quer ver? Viram? Eu posso visualizar a nossa animação. Ah, então tá. Isso quer dizer então que se eu trouxer essa linha laranja por 2 segundos e fizer uma outra mudança, como por exemplo, trazer o meu pentágono para este canto, ele vai se comportar dessa forma a partir do 1 segundo? Exatamente isso que significa. Ó, na medida que a animação percorre a linha do tempo, olha o comportamento do meu pentágono lá, ó, mudando. Certo? Eu posso visualizar isso clicando em play. Nós já fizemos, então, uma animação para ser executada que movimenta um objeto na tela. Primeiro para um canto, depois para o outro, de acordo com o tempo que nós determinarmos aqui na nossa linha do tempo. Tá certo? Ah, mas eu posso fazer animações com um objeto só? Não, qualquer coisa na tela pode ser alterada. Então, imagina o seguinte. Em 1 segundo, eu quero que esse botão aqui, o mesmo botão que eu vou clicar, eu quero que ele aumente de tamanho assim. Ó. E em 2 segundos, eu quero que ele volte mais ou menos para o tamanho que estava antes. Agora, vamos visualizar a nossa animação. Ó. Certo? Então, eu posso alterar qualquer característica de qualquer componente gráfico que eu tenha na tela dessa forma. Isso está sendo gravado. É isso que esse quadrado vermelho com essa bolinha significa, que ele está gravando o que nós alteramos. Eu posso clicar no meu botão e alterar qualquer propriedade dele aqui. Ó. Se eu quiser alterar a cor, por exemplo. Olha o que eu vou fazer. Está marcado no 2 segundos ali, certo? Eu vou alterar a cor do meu botão para essa cor aqui, ó, em 2 segundos. Olha o que vai acontecer agora quando eu visualizar a minha animação. Olha lá. Viram? Então, qualquer característica que eu alterar em qualquer coisa na minha tela vai ser gravada e vai acontecer no tempo determinado por nós no timeline da nossa animação, do nosso storyboard. Ok? Então tá, eu criei uma animação. Eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui, por exemplo. Vou alterar o formato do meu pentágono na medida que ele viaja ali pela tela. Vou, por exemplo, distorcê-lo um pouco. Tá certo? Olha lá. Eu estou distorcendo ele um pouco, na medida que ele viaja pela tela. Eu fiz isso no meio segundo, agora no 1 segundo eu quero que ele esteja com 2 aqui e menos... Opa, 2 não. 20 e menos 15. Tudo bem? Olha só como é que vai ficando a nossa animação. Quando eu der play... Opa, vamos do início, né? Quando eu der play, olha lá o que acontece. Se no 2 segundos eu disser que eu quero o meu pentágono de volta na posição, no formato que estava inicialmente, olha o que vai acontecer. Certo? Isso foi para exemplificar que qualquer mudança que eu fizer, em qualquer propriedade de qualquer componente da tela, vai ser gravado e vai acontecer de acordo com o que nós determinarmos aqui no timeline. Então, eu tenho aqui já criado a nossa primeira animação.
É assim que eu quero que os objetos se comportem. Só está faltando a gente fazer uma coisa: determinar quando isso vai acontecer. Se eu executar a minha aplicação do jeito que ela está aqui agora, vou apertar F5, tá? Apertei F5 para a gente ver o que vai acontecer. E está aqui nossa aplicação funcionando. Eu executei e ela funcionou. Mas reparem que a nossa animação ela foi executada assim que a aplicação foi iniciada. Será que era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. Eu quero que ela seja executada quando eu clicar nesse botão. Como é que a gente controla isso? Bom, primeiro tem que entender por que ela foi executada assim que a aplicação rodou. Para isso, a gente precisa ir lá no nosso código XAML. Vou clicar aqui em XAML, tá? E vou encontrar a nossa animação. Olha aqui, ó. O nosso storyboard está aqui, ó, a nossa animação. Animação 1. E aqui dentro dessa tag, eu tenho todas as características que eu alterei e o tempo em que é para aquilo acontecer. Está tudo determinado aqui, ó, em XAML. Aquilo que eu falei. Tudo que nós fazemos, em termos de design, na nossa aplicação WPF, na verdade, é escrito em XAML. Então, eu poderia, se eu soubesse a sintaxe, eu poderia ter escrito isso aqui, ó. Tá? Eu poderia ter escrito isso aqui e o efeito seria o mesmo. Então, aqui está criada a nossa animação em XAML, no código por trás da tela. E logo abaixo, eu tenho um trigger. Ele criou para a gente automaticamente um trigger que dispara essa animação quando? Quando eu carrego o formulário. Aqui, ó, Begin Storyboard. Eu começo essa animação no load do formulário. É aqui que está definido isso. Então, eu não quero que isso aconteça. Como é que eu faço, então? Eu recomendo que vocês apaguem essa linha aqui, ó. Essa linha que está escrito Begin Storyboard, o nome da sua animação. Mandando ela começar, eu tiro. Não é para ela se iniciar automaticamente. Vamos ver o resultado? Vou executar novamente a aplicação. E dessa vez, a animação não aconteceu automaticamente, como nós queríamos. E também não vai acontecer quando nós clicarmos no botão, porque nós ainda não informamos que esse é o nosso desejo. Então, vamos fazer isso. A única coisa que está faltando agora é a gente dizer para o programa que aquela animação que eu criei, essa animação aqui, é para ser executada quando a pessoa clicar neste botão. Como que a gente faz isso? Bom, antes de mais nada, se você já terminou de criar sua animação, recomendo que você feche ela aqui, ó, Close Storyboard, ok? Para não correr o risco de você alterar alguma coisa sem querer na animação, se confundir. Então, a nossa animação está criada, ela chama Animação 1 e ela está à nossa disposição. O que nós vamos fazer agora é determinar que este botão é quem dispara essa animação, o clique dele. Como que a gente faz isso? Mais uma vez, nós vamos aqui na janela de Assets e vamos clicar em Behaviors, Comportamentos. Tudo bem? Aqui em Comportamentos, eu tenho uma coisa chamada de Control Storyboard Action. Eu vou clicar sobre isso, vou arrastar isso para cima do meu botão, tá certo? Vai aparecer um maisinho ali, ó. Arrastei e cliquei sobre o botão. O que aconteceu? Se vocês repararem bem, aqui no meu Document Outline, que mostra todo o conteúdo da tela em forma de árvore, dentro do meu botão, eu tenho agora um Control Storyboard Action, que eu posso configurar. Eu vou clicar aqui dentro desse Control Storyboard Action e vou nas propriedades dele. Vou voltar aqui para a gente poder enxergar. Cliquei no meu Control Storyboard Action dentro do meu botão e fui em propriedades. E olha só que legal agora. Aqui eu posso determinar, eu já informei que o meu botão ele tem uma propriedade de controlar uma animação, né? Mas que animação? De que forma? É aqui que eu determino isso. Eu vou dizer que ele vai manipular a minha animação 1 que eu criei, certo? Ele vai dar um play nela, tá vendo aqui, ó? Play. Eu poderia dizer que esse botão dá um stop na animação, que ele pausa a animação e assim por diante. No caso, ele vai dar play na animação. E qual evento desse botão é que faz isso? Qual evento do botão da play nesta animação? Eu determino isso aqui em cima. Event name. Tá vendo? Por padrão, ele vem com clique, ou seja, quando a pessoa clicar, ele vai dar play nesta animação. Vamos executar para ver se funciona? Cliquei F5.
Nada acontece por enquanto, mas quando eu clicar no botão, nossa animação foi executada. Certo? Dessa forma, eu posso determinar o momento em que aquela animação vai acontecer. Eu atribuo a um dos elementos da tela essa responsabilidade e configuro isso a partir daqui do meu Control Storyboard Action, as minhas propriedades dele. Ok? Então, agora vamos fazer o seguinte. Para reforçar o que foi feito, eu vou copiar esse botão que nós criamos. Vou selecioná-lo, clicar Ctrl C, Ctrl V. Cria uma cópia desse botão, ok? Vou colocar aqui do lado. Nessa cópia desse botão, se você for olhar aqui, ó, no Document Outline, ele já veio, inclusive, com o Control Storyboard Action dentro. Mas vou repetir o procedimento inicial para vocês recordarem. Como é que foi que eu disse que o botão executa uma ação relacionada à minha animação? Eu vim aqui em Behaviors, cliquei em Control Storyboard Action e arrastei isso para cima do botão que eu quero. Tá. Nesse momento, ele cria aqui, para mim, dentro do botão, um novo Control Storyboard Action, que tem lá em suas propriedades a definição de o que o botão vai fazer, qual evento do botão vai disparar qual evento da minha animação. Ok? Então, nesse segundo botão, o que eu quero que aconteça? Eu não quero que ele dê play nela, eu quero que ele dê uma pausa na minha animação. Então, no primeiro botão, no Control Storyboard Action do primeiro botão, ele dá play. E no Control Storyboard Action do segundo botão, ele dá pause na animação. Vamos ver como é que fica isso? Executei o projeto. F5. Está aqui. Então, o primeiro botão dá play e o outro dá pausa, né? Play, pausa. Legal, né? Cliquei novamente no primeiro botão e ele continuou. Certo? E dessa forma, vocês já sabem, então, como criar uma animação qualquer, alterando qualquer propriedade de qualquer controle, de qualquer componente da tela, enquanto essa alteração está sendo gravada por uma storyboard. Certo? A gente vem aqui no Document Outline e cria uma nova storyboard e começa a gravar as alterações que a gente fizer. Isso é a nossa animação. A gente determina em qual período de tempo aquela mudança tem que acontecer. Se eu quiser alterar algo que eu já fiz numa animação, como é que eu faço? Eu venho aqui no Document Outline, eu tenho essa setinha, Open a Storyboard. Eu seleciono aqui a animação que a gente criou, olha lá, ela está aqui agora. E aqui eu posso continuar alterando aquela animação que eu criei. Eu posso vir aqui e adicionar novos comportamentos, novas características a essa minha animação. Ok? Eu posso dizer que em 2,5 segundos, esse botão aqui ele tem que sumir. A opacidade dele tem que ser 0. A opacidade é transparência, né? Como é que vai ficar essa animação, então? Olha lá. O meu segundo botão sumiu. Então, eu posso selecionar a minha animação aqui e continuar alterando ela, continuar modificando as propriedades dos componentes gráficos de acordo com esse timeline aqui. Isso é criar uma animação em WPF. Tudo isso que a gente está fazendo tem seu código XAML correspondente aqui, por trás. Ok? A gente só não precisa necessariamente saber essa sintaxe aqui. A gente pode usar os recursos que o Blend nos oferece para fazer isso por nós. Ok? Então, vocês já sabem criar uma animação, já sabem determinar qual evento de qual componente aqui vai disparar essa animação, ou cancelar a animação, ou dar pausa na animação. Tudo isso usando os recursos do Blend. Ok? E era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês nessa terceira videoaula. A partir daqui, vocês já têm condições, já sabem o caminho das pedras para criar suas próprias animações do jeito que vocês bem entenderem, na tela de vocês, com o propósito de vocês, à vontade. Tá? Fuçem, vocês têm que testar. Não adianta só me ouvir e me ver fazer. Tem que chegar e reproduzir isso aí no computador de vocês. Ok? Na próxima videoaula, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar
como é que funciona a interação do Blend com o Visual Studio. Finalmente, vamos abrir o Visual Studio 2015, o mesmo projeto no Blend e no Visual Studio 2015, para ver como funciona essa interação entre os dois, o que é que eu faço no Blend, o que é que eu faço no Visual Studio 2015. Nós vamos, inclusive, disparar essas animações através de um comando C#. Você vê que interessante. A gente está falando de um aplicativo desktop, certo? E eu disse lá na primeira aula que o Blend ele lida com o XAML, com o design, mas que a lógica continua sendo feita no Visual Studio em uma linguagem orientada a objeto à sua preferência. No meu caso, eu vou usar o C#. Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa interação entre o Blend e o Visual Studio, entre o C# e o XAML. Ok? Então, não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal para você ficar sabendo em primeira mão do lançamento dos próximos vídeos. Ok? Se gostou desse vídeo, clique em gostei aí embaixo, isso ajuda bastante na divulgação. Até lá, bons estudos!